Boa tarde, sou Wanda Poletini, gerente comercial da SIM. E junto com o psicanalista Flávio Campos, iremos falar para vocês sobre saúde mental e bem-estar. Você que está nos assistindo, sabe que o bem-estar é aprendido? Flávio, isso é verdade? Olá, boa tarde, Wanda. É um prazer estar aqui com vocês aqui. Fiquei muito feliz quando recebi o convite aí da Associação Comercial. Bom, sim, o bem-estar é aprendido e saúde mental não é ausência de doenças, porque nós podemos estar completamente saudáveis, os exames todos ok, mas estarmos vivendo numa tristeza profunda, angústias, sentimentos dos quais a gente nem sabe que tem. O bem-estar, ele é aprendido sim, Wanda. Hoje nós somos tudo aquilo que nós aprendemos desde o nosso nascimento, né? Então, com os nossos educadores, normalmente são os pais, a escola, e assim nós vamos formando o nosso caráter, a nossa personalidade da forma que a gente vai convivendo com o mundo. E o nosso cérebro, ele vai se formando redes neurais, formando um comportamento. Então, aquilo que me incomoda hoje, eu posso sim, se ele foi aprendido, eu posso desaprender e aprender algo de uma forma diferente, para que eu fique muito mais confortável com as situações diárias. Certo. Flávio, em época de quarentena, é possível manter a saúde mental? Sim, não só é possível, como é um bom momento para que nós façamos isso. Nós estávamos vivendo, né, numa loucura, algumas semanas atrás, de que nós ficamos o tempo todo correndo para cima e para baixo. E uma das coisas que eu mais ouvia também em consultório eram as pessoas dizendo que não tinham tempo para ficar em casa, não tinham tempo para brincar com os filhos, não tinham tempo para parar a grama. E agora que tem esse tempo, né, o que estão fazendo? Então, isso mostra que a gente também já entrou numa rotina do qual a gente vive nessa correria. E de uma forma abrupta, isso interrompeu. Então, nós podemos sim fazer algumas coisas em casa que vai deixar a gente de uma forma mais tranquila. E se você me permite, eu vou até trazer aqui 9 maneiras, né, para a gente melhorar um pouquinho o nosso bem-estar. Eu vou tentar falar de uma forma bem simples e rápida, que até tem a ver com toda a filosofia criada por Piaget, né? Nós podemos, dentro de casa, não só com as crianças, mas com os adultos, adolescentes, criar e promover brincadeiras, adivinhação, né, estimular a imaginação, brincadeira com água. Brincadeira com água, Wanda, ela é muito boa, assim como pintura e desenho, para pessoas que são muito rígidas, muito estressadas, muito ansiosas, né? Porque é o líquido, então cria aquela fluidez. Jogos de silêncio, né, de mobilidade, aí vai treinar a paciência, cantos, danças, né? Expressar aquilo que está dentro de nós, atividades, observando o ar livre, podemos pegar uma planta, cuidar dela, né, brincar aquela brincadeira de olhos vendados. Uma das coisas que acontece bastante é as pessoas hoje em dia dizerem que não confiam nas outras. Eu não confio em ninguém, é muito individualismo, né? Então a gente pode fazer uma brincadeira em casa de olhos vendados, né? Então vem da outra pessoa e aí você vai ter que confiar em mim e vai dar uma volta na casa, brinca ali um pouco, né? Ó, põe a mão em algum objeto, o que é isso, né? Então dá para fazer bastante coisas desse modo. Agora, o principal, para ajudar a interação na família, se faz necessário jogos coletivos, né? Brincar com atividades isso é principalmente com criança, né? Se nós estamos falando que o bem-estar é aprendido, a nossa criação, se a gente quer crianças mais comunicativas, que saibam lidar melhor com o dia a dia, jogos coletivos é muito interessante. Por quê? Nós vamos perder, né? Então, aí nós vamos ter que aprender com a perda, nós vamos ter que vibrar com a vitória.
Então, isso tudo faz parte aí. Então, nós temos um ótimo momento para que a gente cuide, sim, da saúde mental, do bem-estar, nesse momento de pandemia. E qual jogo coletivo é mais indicado para a família? Porque tem pai, mãe, filhos, por exemplo, de 18, 9, 4. Sim, sim. São vários, viu, Wanda? Nós não precisamos apenas, se eu sou adulto, por que não voltar a ser criança, né? Por que que a gente não brinca de dominó? Tem um jogo que é muito famoso, que é o Uno, né? Aquele que são cartas, né? Então, jogos desse tipo, na minha época, hoje em dia mudou-se muito o nome, né? Mas tinha o Banco Imobiliário, né? Que você brincava, deixava em cima da mesa, e aí você não terminava o jogo, porque ele demora, aí você deixava lá, e iam fazer as atividades, né? E aí você voltava depois, vamos continuar lá, vamos jogar mais um pouco, né? Então, nós podemos, dama, né? Então, assim, nós podemos brincar com tudo isso e mais. Vamos voltar a ser criança um pouco e trazer um pouco da alegria, né? Que legal. Se a saúde mental é a presença do olhar que temos de nós e sobre o que nos rodeia, como é possível manter a saúde a todo instante se os meios de comunicação nos bombardeiam sobre cortes, desempregos, mensagens negativas às vezes? Como você vê isso? Tá. Bem interessante essa pergunta sua aí. Nós, todos nós, em muitos momentos, qualquer coisa que acontece, a gente tem um costume de já pensar para um negativo, né? E por que que isso existe? Porque também é o aprendido desde lá de trás, né? Então, assim, não põe a mão na tomada que toma choque, não faz isso, cuidado com aquilo, cuidado com aquele outro, né? Eu sou nascido em Valinhos, não sou de Mojimirim, e lá, quando eu era mais jovem, né, criança, a minha mãe falava para não ficar muito tempo na rua, porque tinha um homem do saco, né? Eu não sei se aqui em Mojimirim tinha, ó, cuidado com o homem do saco, não vai longe, né? Não deixa o chinelo virado, senão faz mal para a mãe. Então, a gente sempre, nós fomos crescendo vendo essas coisas, né? E hoje em dia, cada vez mais. Então, o que nós precisamos fazer é aprender a ter um olhar mais positivo. E aí, a sua pergunta é extremamente relevante, né? Frente a todas essas notícias, nós precisamos focar um pouquinho, em primeiro lugar, em nós e na nossa família. A nossa família está muito longe de nós. E uma das coisas que podemos fazer é limitar as mensagens que nós olhamos. Eu mesmo, no meu WhatsApp, eu sou bombardeado, assim que acredito como você também e todos que estão nos ouvindo, né? De vários vídeos, várias mensagens. Não assistam, não olhem, porque cada hora um fala uma coisa, outro fala outra, entra a política para o meio, não é? Eleja um site, pode ser o site da Organização Mundial da Saúde, né? Pode ser o site da saúde pública, né? Que ali são notícias que são colocadas, né, reais. O site e as redes sociais da ASSIM, da Associação Comercial, que tem informações fidedignas aí, né? Televisão, por exemplo, eu mesmo elegi um jornal que eu assisto, que eu sei que é um jornal um pouco mais neutro, né? Eu vou até comentar aqui, é o jornal da CNN, né? O canal da CNN. Então, quando eu preciso me informar de algumas informações, eu procuro esses meios. Então, a gente tem que tomar cuidado de aparecer uma bolinha verde no WhatsApp lá, a gente tem até coceira, né? Então, cuidado no que a gente vai abrir, no que nós estamos ouvindo. Não acreditem em tudo. Né? A melhor forma de a gente começar a educar a nossa mente é não acreditar em tudo que está fora. Começar a olhar um pouquinho nós e aquilo que realmente a gente elege para a nossa comunicação. Entendi. Flávio, como a psicanálise vê esse momento em que a sociedade parece assustada
e uns temem os outros por causa da Covid-19? Nós podemos ter um olhar, né? O Freud até, entre outros pensadores, sempre trouxe o medo, né, como uma das coisas que nos fazem paralisar. Eu até estava brincando, né, do pensamento negativo, do que é muito colocado medo em nós. Nós Uhum. sim temos que ter todo o cuidado possível, né? Então vamos olhar essas fontes que nós elegemos como confiáveis, né? Senão a gente vai arrumar problemas sim para nós. E aí, dentro destas informações, nós buscarmos aquilo que está nos afetando. Se algo me dá medo, então converse com uma pessoa que você entende que possa te ajudar frente a isso. O Uhum. medo é algo que é um atavismo, né? Nós trazemos isso de muito tempo, né? E a maioria dos medos são aprendidos. Se nós temos que ficar em casa, nós temos que ficar em casa. Mas muitas vezes a gente precisa sair num supermercado, fazer em algum lugar. Proteja-se, né? Eu não preciso ficar dando abraços. O latino é muito assim, né? O ocidental é muito assim, é muito de abraço, muito de contato. E isso é um outro fator que acontece que as pessoas são muito, a maioria, extrovertidas. E elas estão ficando em casa e elas estão adoecendo, Wanda. Isso é Sim, real, né? real. Então, é a gente olhar fontes fiéis, que a gente confia, e viver bem. Trazer que nós não vamos pegar, se pegarmos algo, nós estamos bem assistidos, a nossa região aqui é uma boa região, né? Estamos indo bem, então eu acho que nós temos que focar no que está nos dando medo, porque nunca é assim, não vou ali porque ali eu vou pegar, não, né? Aí eu vou entrar um pouquinho mais a fundo. Quando o medo é em excesso, a Ah, psicanálise ela traz o seguinte: não é o medo daquilo, né? O que aquilo pode me proporcionar? Eu posso ficar acamado, eu posso ficar preso, opa, eu posso morrer, eu tenho medo da morte. Então, tudo aquilo que a gente vê ou tem de sentimento num primeiro momento, ele nem sempre é o real motivo do sentimento que nós estamos tendo, da emoção que nós estamos tendo. Inconscientemente existe algo muito maior. puxa. E a questão do exercício físico, porque as pessoas estão com medo, né? Não, as academias estão fechadas, mas elas querem, precisam fazer uma caminhada. O que você fala sobre isso para nós? Eu tenho percebido muitas pessoas que estavam numa rotina de exercício físico em prol à saúde muito bem, porque o exercício físico libera endorfina, serotonina, o sentimento de bem-estar, e de repente, abruptamente para. É a mesma coisa que você está tomando um remédio e de uma hora para outra você interrompe, né? Isso pode ter algumas consequências. O exercício físico, da mesma forma das brincadeiras que eu trouxe dentro de casa, nós podemos fazer também. Para quem mora numa casa, tem um quintal, por que não brinca de pega-pega com a criança? Legal. Né? Por que eu não pulo corda? Né? Por que eu não ponho uma caixa, um caixote, ponho um pé em cima e fico trocando o pé? Então, dá sim para fazer muitas coisas dentro de casa, no apartamento. É que nós já estamos condicionados que se não tiver academia, eu não sei fazer exercício físico, né? Então eu posso, de repente, como for, eu ponho uma máscara, dou uma volta no quarteirão de casa, dou uma volta na rua, vou até a esquina e volto, não andando do lado de uma pessoa. Então, tudo isso dá para a gente fazer sim. É só deixar a imaginação criar. E qual é a maior queixa que você recebe em seu consultório? Boa pergunta, hein, Wanda? Vamos lá. O que mais nós recebemos é referente à ansiedade, né? E a ansiedade, principalmente nesse momento,
porque nós tínhamos muitas coisas que nós fazíamos e agora nós ficamos confinados, isso acaba gerando uma certa ansiedade em todos nós, né? E aí muitas pessoas acabam falando assim, eu preciso de um remédio para ansiedade. E em casa elas estão comendo mais, né? Sim, elas estão buscando preencher algo, né? Eu posso comer mais, eu posso brigar mais, eu posso discutir mais, eu vou ter mais insônia, mais pensamento negativo, né? Então, assim, uma coisa que eu acho que é interessante nós pensarmos referente à ansiedade, Wanda, é que a ansiedade, ela tem a ver com o nosso controle. Pessoas muito controladoras são as pessoas mais ansiosas. Por quê? Por quê? Porque, é uma grande pergunta, por quê, né? Porque eu quero tudo do meu jeito, eu quero as coisas no meu tempo, eu Entendi. fico irritado quando alguém não faz as coisas na minha velocidade, eu fico irritado quando as pessoas demoram para me responder alguma coisa. Então, isso tudo vai trazer o quê? Quando não acontecem as coisas do jeito que eu quero, eu começo a ficar ansioso para que aquilo decorra de uma forma mais favorável ao que eu sinto, ao que eu quero. Então, antes de trabalhar a ansiedade, nós temos que olhar por que nós estamos querendo as coisas só do nosso jeito. Aí entra a posse, né? A pessoa é minha, aquilo é meu. Então, nós precisamos trabalhar esse lado nosso, né? Esse lado nosso é muito importante a gente trabalhar. Você me permite eu fazer mais um assunto referente à questão dessa da ansiedade? Claro, e nós temos tempo. Ótimo. Então, assim, sabe uma das coisas que mais aparece também no consultório? Consultório, nos treinamentos que eu faço, né? Além da ansiedade em si, é a falta de memória. Né? Ai, que interessante. Quem fala que todo mundo hoje em dia fala o quê? Eu tô com falta de memória, eu preciso de um remedinho para memória, né? Eu estou muito esquecido. Então, nós precisamos aprender uma coisa. Primeiro, eu preciso descartar a minha parte fisiológica, né? Minha parte neurológica. Se eu não tenho nada, se eu estou normal, o que a falta de memória, o que ocorre, né, para que a falta de memória aumente? Como nós estamos sempre na correria, eu estou a todo momento pensando. A nossa cabeça não para, né? Eu posso estar escrevendo uma coisa aqui no cantinho, no meu caderno aqui, e falando com você, aí daqui a pouco, o que eu falei? Né? O que eu escrevi? Por quê? Porque minha cabeça estava em outro lugar. A memória, ela nada mais é que você estar presente, no momento presente, focado. Tive esse estímulo, grava, memorizou. Então, quer melhorar a memória? Busque acalmar-se um pouquinho mais. Tirar um Focar pouquinho, mais. focar mais. Só que o focar não é tão simples se eu tenho a minha mente tão criativa assim, né? Tão afoita com muitas coisas que a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Nossa, muito bom. Flávio, como profissional da área da saúde, o que ficará de lição após esse momento que o mundo vive? Ok. Wanda, eu acho que a maior lição que nós podemos trazer de tudo isso é a gente estar mais presente com a gente e com as nossas famílias, né? Nós estamos vivendo um mundo muito individualista, né? As pessoas, É. o outro emprego é melhor que o meu, a esposa do outro é mais carinhosa que a minha, o marido do outro é mais prestativo do que o filho do outro é mais.
e nós vivemos reclamando muito e não damos atenção para nós, né? E principalmente para nossa família. Valores morais, como respeito, né? Como paciência, como as virtudes, né? Que nós temos, é extremamente importante nós resgatarmos tudo isso. E nós estamos vivendo num momento que a gente tem a possibilidade de aproximar mais da nossa família, mais dos nossos valores. Isso é muito importante. Flávio, também quero fazer um pedido. Quem estiver nos ouvindo, nos vendo, mande sua dúvida que você vai esclarecer. E eu gostaria que você falasse mais um pouco, então, do que é resgatar esses valores. Ok, perfeito. Então, eu vou colocar um tema aqui, até para as pessoas aí fazerem perguntas, e eu vou colocar algo aqui para gerar uma polêmica aí, posso? Pode, Então, pode tá sim. bom. Então, vamos lá. Para resgatar os valores, o que nós precisamos aprender é o seguinte: nós precisamos ter ética com os nossos clientes, nós precisamos ter ética com as pessoas que nós gostamos, com o outro. E se eu falar que não? Por exemplo, Wanda, eu não preciso ter ética com você. Por Por quê? quê? Olha que estranho, né? Então, Estranho. se nós estamos falando em resgatar valores, o valor que eu tenho que resgatar é o meu ou é o seu? Para mim. Eu tenho que resgatar daquela que é a minha criação, daquilo que eu venho trazendo, não é? Então, É. assim, se eu tenho algo que eu aprendi, que é o respeito ao próximo, que é a honestidade, que é a paciência, e isso está dentro de mim, eu automaticamente serei com você, né? Sim. Então, às vezes tem pessoas que querem levar vantagem, aí faz um convite meio ilegal para nós. E aí a gente fica naquela, ai meu Deus, eu falo sim, eu falo não, aí a gente acaba falando sim porque não sabe falar não, né? E aí quando a gente não sabe falar não, a gente começa a colocar para fora algo que não é nosso, por isso que existe o sofrimento. Porque Ah, nós não estamos indo de acordo com aquilo que é valor dentro de nós, né? E por entendi. que que eu não sei falar não para o outro? Porque eu não sei falar sim para mim. Então, se olhar em primeiro lugar é muito importante. Ninguém dá o que não tem, Wanda. Aquilo que está dentro de você é o que você vai espelhar para fora. Então, se olhar é a melhor maneira da gente resgatar os nossos próprios valores. Ótimo. Flávio, estamos quase terminando. Você quer deixar algum recado? Você gostaria de falar sobre mais algum assunto? O que eu gostaria de reforçar um pouquinho mais aqui para nesse momento, já que nós estamos falando de bem-estar, se eu tenho que aprender, eu tenho que mudar hábitos, né? Se eu continuar sempre fazendo a mesma coisa, eu sempre vou ter o mesmo resultado. Então, nós precisamos ter a persistência, a insistência, para que nós possamos mudar. Então, elejam canais apenas fiéis ao que vocês acreditam, né? Isso é muito importante. Deixem de ficar vendo tudo quanto é notícia, que a gente não sabe nem a fonte da onde vem. Isso só vai fazer com que a gente adoeça. Isso mesmo. Flávio, a Associação Comercial agradece, muito obrigada e uma boa tarde. Wanda, eu que agradeço vocês pela oportunidade e parabéns pelo belo trabalho que vocês estão fazendo aí, levando um pouco mais de informação aí para a população. Muito obrigado. Muito obrigada, obrigada. Tchau a todos. Tchau, tchau.